Bom dia, boa tarde com todos. Eu vou apresentar para vocês esse tutorial sobre o tensal de dados de inflorescência de clorofila induzida pelo sol CIF na Patagônia Argentina. Como autores, meu nome é Juan Carlos Guerra, discente do programa de pós-graduação de produção vegetal da Unesp, e o professor, o Dr. Newton Lescala Júnior, docente titular do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Unesp também. A linha de pesquisa é conservação de solos. Brevemente, os temas que vou falar, que vou apresentar, é basicamente uma introdução sobre a inflorescência induzida pelo sol CIF, a fonte de dados e o procedimento de descarga de dados CIF mediante wget. A teoria sobre o CIF, basicamente, eu trouxe para vocês este exemplo que pode ajudar. Aqui temos um copo de clorofila, onde se sometemos esse copo de clorofila a uma fonte de luz, ela torna-se de cor vermelho. E por que acontece isso? Basicamente, ela acontece porque ela emite uma sinal que ela é chamada fluorescência. Essa sinal ela é emitida em comprimentos de onda específicos entre 685 nanômetros e 740 nanômetros. Então, essa sinal, ela é perto do vermelho, é por isso que se torna de ser de cor vermelho, devido à fotossíntese, de color verde a cor vermelho. E que acontece, como que acontece o comportamento da fluorescência de clorofila induzida pelo sol a nível das folhas? A nível das folhas temos uma porcentagem de energia que ela é absorvida para os processos fotossintéticos, aproximadamente 80%. Entre 18 e 98% ela é convertida do calor, e entre 0,5 até 2% ela é convertida em fluorescência, um tipo de energia que novamente é uma sinal que, em comparação às demais, ela é muito pequena. Então, como essa sinal pequena, ela pode ser estimada do espaço, ela é possível. Nos primeiros trabalhos que mostram como a inflorescência induzida por el sol pode ser estimada desde o espaço, temos o trabalho de Frank Heffer, do ano 2011, e de Kohler, do ano 2014. Depois apareceram muitos mais trabalhos que falam acerca de estimativa em diferentes, do CIF em diferentes tipos de biomas e ecossistemas, incluindo biomas do Brasil. Sobre o grande desafio, basicamente, da estimativa de CIF desde o espaço, basicamente, como uma sinal tão pequena pode ser estimada desde o espaço. E ela foi baseada nas linhas de Fraunhofer, nessa teoria, uma teoria física, que basicamente nos diz que no espectro eletromagnético ele não é contínuo, ela tem certos buracos onde tem a energia, e esses buracos têm outro tipo de resposta espectral. Porém, as respostas podem ser conhecidas tanto na zona de energia como na zona do buraco, ao longo de diferentes longitudes de onda, incluído as longitudes de onda do vermelho, perto do vermelho, onde acontece a resposta espectral da fluorescência, em comprimentos de onda específicos que falei para vocês. Então, baixo essa teoria, se a gente conhece a resposta espectral de esses buracos, e se a gente adiciona o comportamento do CIF, então a gente pode conhecer juntamente a resposta de ambos. Mas se a gente conhece a resposta do buraco sozinho, então a gente, por diferença, pode conhecer qual é a resposta espectral do CIF. Mas para isso, ela precisa de espectrômetros de alta resolução, como foram desenvolvidos nos primeiros trabalhos durante o ano 2011. Assim,
foi publicado o trabalho de Frank Herbert, no ano 2011, onde ele fala acerca de como discriminar a sinal da inflorescência desde os satélites, desde os primeiros satélites. Sobre as missões de satélite que existem hoje em dia, temos muitas missões, algumas delas em projetos, mas eu vou apresentar para você algumas delas. As missões de satélite, por exemplo, os GOSAT, desde o ano 2009 até a data, mas ela tive um tempo aí de intervalo. As missões GOM-2, Global Ocean Monitoring Experiment, a missão Flex Instrument, também. A missão SIAMASH, com os acrônimos Scanning Imaging Absorption Spectrometer, Atmospheric Cartography, também é outra missão em mais. O Orion Carbon Observatory 2, o mais conhecido como OCO2, essa missão do laboratório de Jet Propulsion Laboratory. É a missão que nós vamos utilizar para descarregar os dados mediante WGET. Mas também existe a missão Orion Carbon Observatory 3, ou OCO3, OCO3, que também a gente está utilizando durante os últimos anos. A Tropome, também a missão da União Europeia, essa missão de Geostationary Carbon Science Observatory da Universidade de Oklahoma, foram algumas que eu encontrei no site. Mas agora, depois dessa breve introdução sobre o CIF e o que ela nos vai permitir, como que ela, um pouco de sua história e também algumas fontes de dados para extrair os dados de clorofila induzida pelo Sol via satélite. Agora vou apresentar para vocês como que a gente pode fazer essa descarga de dados de CIF, especificamente, nesse caso, vamos utilizar a fonte de OCO2. Então, basicamente, primeiro, criar uma conta. Eu vou sair para que vocês possam, para apresentar a vocês como criar a conta. Então, basicamente, vocês ingressam aqui na página da NASA, a fonte de dados globais climáticos de água e energia. E depois vocês aqui vão escrever OCO2, porque é o produto, a fonte de dados dos dados CIF, também podem utilizar outras. E aqui a gente tem diferentes tipos de dados. Por exemplo, aqui temos dados de XCO2, os dados de carbono, mas também temos os dados de CIF. No nosso caso, para a prática de hoje, vamos utilizar os dados do CIF da versão 10, que ele disponibiliza os dados do CIF, a versão 10, com uma resolução temporal de 16 dias, uma resolução espacial de 2,25 km por 1,29 km, e ele tem um nível de processamento 2, e os dados os disponibiliza desde o 6 de setembro de 2014 até o 1º de março de 2022. Então a gente ingressa aqui previamente, depois de fazer o login, ingressa, e depois de ingressar aqui, a gente tem que descarregar os dados. Pero para isso, esta página, ela nos dá opções de fazer um subset, é dizer, fazer uma descarga parcial. Então a gente ingressa aqui e fazemos olha aqui. Se a gente utilizaria todos os dados, nós teríamos que descargar 131 GB para todo o planeta e durante todo o período de tempo. Mas a gente não precisa para todo mundo. No nosso caso, é a Patagônia específica. Então, utilizamos esse conjunto de dados, preenchemos essa segunda opção. Depois dela, definimos um rango de tempo. Como nós precisamos utilizar todos a série temporal, desde setembro de 2014 até março de 2022, a gente aqui não altera. Se
vocês precisam um tempo de um ano, de dois períodos estacionais, aqui onde vocês têm que alterar. Depois disso, definimos a região de estudo. Definimos a região de estudo, tem várias opções. Pode ser um ponto, pode ser um polígono. Se é um polígono, a gente define esse polígono. No nosso caso, vamos a definir a Patagônia. A Patagônia é a parte sul de Sudamérica. Depois, ela é definida aí de acordo com as coordenadas também, né? É outra forma de definir na área, ou um ponto pode ser também. E depois disso, a gente tem que definir as variáveis de descarga. As variáveis de descarga, no nosso caso, acho que aqui aparecem todas as variáveis e também as variáveis meteorológicas. Mas a gente vai ter que voltar porque não descargamos os dados do CIF, sino do XCO2. E por agora, os interesses são os dados de CIF. Então voltamos para ser mais específicos. E acá ele diz efetivamente os dados de XCO2. Voltamos novamente, identificamos os dados de CIF. Aqui estão os dados de CIF. Então fazemos esse mesmo procedimento, entramos diretamente a definir nossa área de estudo. Temos aqui o rango mesmo, a gente não altera. Sobre a área de estudo, sim, a gente altera aqui. Define solamente a Patagônia. E depois de fazer isso, olha aqui, nos permita. E a gente seleciona as variáveis. Agora sim. Aqui temos todas as nossas variáveis. Temos os metadados, temos a sinal do CIF a 740 nanômetros, a 757 nanômetros, a 771 nanômetros. O tempo é muito importante para poder definir a série de tempo, a latitude e a longitude. Também há algumas variáveis de qualidade, né? E aqui uma variável integrada. Também utilizamos essa. Depois disso, definimos o tipo como queremos apresentar, queremos com todas as características, vamos utilizar esta folha. E finalmente, get data, obtemos os dados. Depois de fazer isso, aqui ela vai identificar todos os dados que correspondem a nossa seleção de dados. Ela é muito rápido aqui. 37%, 96% e 100%. E a gente já tem todos os dados. Aqui tem todos os links. Sim? Quantos links que eles são? 2.560 links. De um período de tempo de setembro de 2014 até 28 de fevereiro de 2022. Então, o que a gente vai fazer agora é descargar esse link. A gente descargou esse link. E esse link, eu já fiz essa descarga. E esse link, a gente cria uma pasta no seu diretório de trabalho. Nesse caso, eu coloquei aqui, usuário, documentos, dada CIF2, minha pasta de trabalho. E aí eu coloquei o link, tá? Que eu fiz a descarga. Então, é o mesmo link que conseguimos descargar da página anterior. Então, depois de fazer essa descarga de dados, o segundo passo, voltamos para aqui a nosso tutorial. Então, a gente já fez essa seleção do produto. Agora temos que descargar e instalar wget, este complemento, para Windows especificamente e para nosso sistema operativo.
Então, para fazer isso, a gente vai na página do widget, aqui mesmo, que também o link mesmo, ela vai estar no tutorial. E aqui a gente identifica, de acordo com o sistema operativo, e fazemos essa descarga desse arquivo exe. Sim? A gente faz essa descarga, que eu fiz essa descarga, e a gente coloca nos documentos. No meu caso, o arquivo está aqui, eu coloquei nos documentos. Mas vocês, quando fazem a descarga do arquivo, vocês têm que levar hacia uma ruta, hacia uma pasta específica, que eu aqui mostro para vocês. Levar o arquivo do o executável do widget, e instalar nesta ruta C Windows System 32, especificamente aí. Então, vocês têm que ir a C Windows System 32. E vamos por aqui. E no System 32, vocês têm que pegar esse arquivo. Pegam aí e vão reemplaçar. No meu caso, eu não vou fazer porque eu já fiz. Então, e isso seria. Depois de fazer esse reemplaço do arquivo, então agora, como terceiro passo, que é o que sigue, vocês têm que acessar a terminal do Windows, a CMD. Então, vem para aqui e vocês vão clicar CMD, eu acho que abriu. Vou fechar aqui para entrar todo de novo. CMD. Ingresso ao sistema operativo e a gente tem que fazer uma conexão com seu diretório de trabalho. Então, nosso diretório de trabalho é LSD, documents, cd, data, cif, 2. Por que coloco essa? Porque essas são minha pasta de trabalho. Se vocês vêm aqui eu tenho document, data cif. E aí coloquei meu arquivo que eu descarguei o arquivo que continha os links dos arquivos de cif. Então eu basicamente criei minha pasta, coloquei e coloquei aí o meu arquivo. Então essa pasta é meu diretório de trabalho. Então, desde o terminal de Windows eu conecto com essa pasta. Então agora já está conectado. Depois de conectar, a gente precisa conectar agora com o site da NASA para fazer essa descarga dos dados via wget. Então, para fazer isso, a gente tem um código pronto e esse código ela está aqui no tutorial. E é basicamente todo esse código e essa última parte que diz subset, ela vem a ser o mesmo nome que aparece aqui do arquivo que a gente descarregou. Então, esse é muito importante que esteja escrito da mesma forma. Então, a gente vai copiar tudo isso, incluindo o nome do arquivo, tudo, e vamos pegar aqui. A outra coisa importante é que você tem que colocar em um user seu nome, seu usuário completo, seu e-mail, nesse caso. E como contrasenha, aqui também ele te vai pedir. Aqui identificou o usuário e ele está pedindo contrasenha, o password. E a gente conectou. Agora está awaiting response e começou a fazer essa conexão. E o que está fazendo agora? O que está fazendo agora com esse código ela está fazendo a descarga dos dados de cada link dos dados CIF. Sim? Porque lembra que quando a gente ingressou aqui nos dados da NASA,
Basicamente, ela nos diz que tem 2.560 links. E ela está ingressando a cada um desses. O primeiro não, o segundo, eles são documentos tutoriais. A partir do quarto link, ela está descargando como um documento sozinho. Um documento em formato NCB, NetCDF também para. Então, ela está fazendo tudo essa descarga dos dados, arquivo por arquivo. E quando está colocando cada um dos arquivos que ela vai descarregando, esses arquivos elas estão sendo descargados aqui no nosso diretório de trabalho. Olha aqui, que fiz a descarga a hora 17h47. Agora estamos 17h48. Então, ela fez cada um da descarga dos dados. Quantos arquivos ela tem que descargar? Ela tem que descargar o total de arquivos que aparecem em nosso documento, nesse tipo de documento. Nesse aqui, o arquivo que nós descargamos. Por exemplo, no último documento que a gente descargou, temos este arquivo. Temos esse arquivo. Que a gente pode descarregar aqui. Documentos. Eu vou apresentar para que vocês possam olhar como que ele é descargado, esse tipo de arquivos. Então, vou abrir aqui um novo arquivo Excel para olhar esses arquivos que eles aparecem e que eles estão sendo descarregados. Arquivo, abrimos, vamos a la ruta de trabalho, documentos, e a gente descargou. Aqui vamos todos os arquivos, e aqui temos os arquivos que nós descargamos. E aqui a gente vai fazer uma delimitação para poder olhar cada arquivo independentemente. Vamos separar por esse. Seguinte. E aí temos os arquivos descarregados. Esses arquivos, cada um. A diferença do primeiro, segundo e terceiro, ele não tem que ser descargado. Os seguintes, ele tem que descargar todos os arquivos. Então a gente basicamente está descargando cada um deles, que eles contêm cada série de tempo de uma área específica. Então são arquivos grandes. Aproximadamente em peso, ele pesa 250 kilobytes, que depois a gente vai usar. Pero imagina, está fazendo toda essa descarga, aproximadamente aqui, 2.560 arquivos. E ela está fazendo cada um disso. Ele vai dizendo quanto demora cada um arquivo, 0,5 segundos. E ela continua fazendo essa descarga. Se a gente volta aqui, nos pasta, nosso diretório de trabalho, a gente identifica que já fiz a descarga de muitos arquivos. Depois de ter todos os arquivos, a gente já tem pronto para utilizar uma rotina de R, Python, e fazer a união dos dados, de todo esse conjunto de dados, mas a descarga está sendo feita com sucesso. Eu vou parar aqui no o arquivo para mostrar a vocês que ele conseguiu fazer uma descarga anterior nesse outro diretório e conseguiu fazer a descarga de todos os arquivos. Ele demorou fazer uma descarga de 2.500 arquivos 3 horas. Ele pode variar dependendo da sua velocidade de internet, por exemplo. E aqui temos todos. Então, a gente começou 10 da noite e terminou 1 da manhã fazer toda essa descarga. Isso seria tudo que nesse tutorial para vocês. Então, esse seria todo o arquivo. Aí estão os arquivos mesmos. Também, todo esse tutorial também foi basado nesse arquivo
Mas eu trouxe para aqui em forma de vídeo para ser mais. Então, isso seria tudo por enquanto. Obrigado.